meditação e eu coloquei o fruto eterno. Porque a palavra, ela fala de 9 frutos. 9 frutos. É um fruto com 9 características. Não é os frutos, é o fruto. E esse fruto, ele tem 9 características. Mas a gente vai ver aqui em Gálatas 5:22, ele diz assim: mas o fruto do Espírito é, vamos falar juntos? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. E ele diz assim: contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, querido, você quer estar preparado para o fim dos tempos? Se você e eu queremos estar preparados para os últimos dias, para o final dos tempos, para o que venha acontecer, nós temos que viver em espírito e andar em espírito, não satisfazendo a vontade da carne. É o Espírito Santo que manifesta Jesus na vida do cristão, na vida do crente. É o Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito Santo. Queridos, em mim e em você não tem força nenhuma. Em mim e você não tem poder nenhum que não venha de quem? Do Espírito Santo. É Ele que faz a obra em nós. É Ele que realiza. É Ele que traz. Não é a palavra que eu falo, não é o que eu faço, mas é o que Ele faz através de mim. Amém? Ele é a expressão de Deus na vida do crente. Quando as pessoas olham para nós, elas não têm que ver a nós, elas têm que ver o quê? Deus em nós. E não é fácil isso, porque nós queremos mostrar o quê? Quem nós somos, o que nós sabemos, que somos melhores, ou que somos muito inteligentes, ou que somos muito isso ou aquilo. Por isso, quando um crente dá mau testemunho, é tão triste assim. Quando um crente dá mau testemunho, ele está envergonhando aquele que habita nele. É nossa responsabilidade dar bom testemunho. É Ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É Ele que convence. Não sou eu nem você. A nossa função é pregar a palavra. A nossa função é orar. Mas quem é que convence? É o Espírito Santo. Ele nos molda através da nossa rendição a Ele. Quantas vezes vem pregadores aqui que pregam sobre o oleiro, né? O oleiro nas mãos o barro nas mãos do oleiro, e ele molda. Mas quando o Senhor quer nos moldar, nós corremos, nós não queremos ser moldados. Nós queremos que o Espírito Santo faça as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. É através da nossa rendição. É quando nós nos submetemos ao domínio, ao controle do Espírito Santo, que Ele vem nos fortalecendo. Ele nos assiste em nossas fraquezas. Porque todos nós somos fracos. Todos nós. Às vezes a gente pensa que o Bruno é mais forte que eu, ou que o Ezequias é melhor que eu,
ou que o Vânio é melhor que eu. Nós somos todos fracos. Cada um tem a sua fraqueza. Mas quem é que nos fortalece? É o Espírito Santo. Por isso nós precisamos depender tanto dele. Aliás, não era nem para a gente sair da presença, não era, a gente tem que andar, porque nós não sabemos o que o inimigo prepara para nós. E dentro do fruto do Espírito, eu escolhi hoje falar sobre o amor. Eu queria que o Wendel colocasse aquela figurinha lá é a Maria, né, que está lá. Aquela figurinha, Maria, da laranja. O fruto do Espírito, querido, é assim, ó. Ele é um fruto. Ele tem vários gomos, ele tem várias, mas ele é um fruto só. Então, não é igual às obras da carne, que as obras da carne você pode ter muito de ira, pouco de prostituição, ou tem mais de prostituição e menos, não. O fruto, ele é um total. Ele tem 9 tipos de manifestações, mas é um fruto. E o fruto, e como eu escolhi o amor por ser o primeiro, e eu coloquei, ele é um fruto eterno, porque quando nós estivermos com o Senhor, a palavra do Senhor diz que tudo passará. A única coisa que vai permanecer é o quê? O amor. Ele diz, vai passar a fé, a esperança e o amor. A fé e a esperança, mas o amor permanecerá. Porque quando nós estivermos com Deus, nós não precisaremos mais ter paciência com o marido, com os filhos. Quando a gente estiver lá no céu, a gente não vai mais precisar ter autocontrole para não comer 5 pedaços de pudim. Lá no céu a gente não vai precisar, mas o amor permanecerá. Porque Deus é amor. É a essência de Deus. O amor como fruto. Então nós vamos ler lá em 1 Coríntios 13, de 1 ao 7. Vamos ler? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Mais um pouco. Parou aí, né? Eu coloquei até aí. A culpa não é da Maria, não. Queridos, o amor é a maior de todas as virtudes. O amor, ele é a base do cristão.
Deus é amor. Nós precisamos amar. E a palavra de Deus nos diz que nós não temos que amar só os nossos amigos, porque os nossos amigos nós já amamos. Nós temos que amar e orar pelos nossos inimigos. O amor é um sentimento mais puro. E aí, quando nós olhamos para esse texto da palavra, a gente diz: eu não consigo. Eu não consigo, eu sou ruim demais. Não dá. Não tem condições. Mas lembra que eu comecei falando do Espírito Santo? Nós não amamos por nós. Por mim, como diz o pastor, por mim, a gente diz assim que se exploda. Mas pelo Espírito, nós mudamos de atitude. Pelo Espírito, nós mudamos de posicionamento. Pelo Espírito, nós tomamos uma atitude contrária àquilo que muitas vezes nós queremos. O amor não tem a ver com sentimento. Amor não é sentimento. Porque por sentimento, quem já foi adolescente aqui, né? Quem ainda é adolescente, os adolescentes estão lá em cima, já sabe, quando acaba o primeiro amor, meu Deus, nunca mais eu vou amar alguém. A minha vida acabou. Eu nunca mais vou conseguir amar como eu amava aquela pessoa. Olha, não dá um mês, né? Já esqueceu, já está apaixonado de novo. O amor humano, o sentimento é assim: eu amo aqui porque está legal, e não está mais legal, eu não amo mais. O amor não é sentimento. Nenhum sentimento humano é capaz de expressar o amor divino. Nenhum. Aí você pode lembrar aí de quem já fez o bem, Madre Teresa de Calcutá. Você pode pensar, a única pessoa que expressou o amor de Deus na face da terra foi o seu filho. O amor. Nós estávamos até lá na comunidade indígena com o Cris, fazendo um trabalho. E tem um rapaz lá que ele não é indígena, ou é índio, como é que fala? Indígena. E ele casou com a filha do cacique. E pensa num amor roxo. O cacique quase matou ele, ele não desistiu. Ele teve. Quem conhece aqui o ritual da tucandeira? Ele fez 3 vezes. Tá? Coloca a mão dentro de um recipiente lá cheio de tucandeira, aquela formiga venenosa, e fica quanto tempo lá dentro a mão? Mais de meia hora. Até a alma sair do corpo, diz o Cris. E depois fica uns dias doente de tanto veneno de tucandeira. Pois ele já fez 3 vezes e ainda disse que vai fazer mais. É o John. Casado com a Larissa, né? Eu acho aquele amor assim um amor fantástico. Eu particularmente, eu tenho a sensação de que o Josafá não colocaria a mão na tucandeira por mim. Eu acho que vocês também concordam. E olha que o John não é indígena. E ele está lá, firme e forte, com a Larissa. Já o cacique já desistiu, e ele ainda está para fazer o... E tu está querendo fazer, Joab? Ah, tá, tudo bem.
Eu olhei para o Joabe assim e pensei que ele estava querendo me dizer alguma coisa. Então, esse amor aí, gente, não é nada diante do amor de Deus. O amor de Deus por nós. O amor é a expressão da natureza de Deus. Deus deu o seu filho e o filho aceitou morrer por mim e por você. Né? É como se eu dissesse assim, eu entrego a Jéssica agora para morrer, e ela dissesse, eu concordo. Para morrer por quem? Por um bando de gente que não queria saber de Deus. Um bando de pecadores. Um bando de gente que não queria Deus. E Ele amou primeiro, Ele amou a ponto de morrer. Querido, você tem noção? Você que está visitando hoje aqui, você tem noção o quanto você é amado? Alguém já morreu por você, você que já é aqui da igreja, você é amado. No grego é o amor ágape, porque no português a gente fala amor, amor, e é tanto tipo de amor, né? Lá do lado da nossa casa agora tem uma oficina que coloca som automotivo. Gente, é o inferno na terra. Porque além da música ser alta, é música ruim. É funk. É um negócio assim que eu digo assim, Deus querido, misericórdia, te peço. Esse amor que o mundo prega é um amor de corno, é um amor de... Não dá nem para expressar o negócio. Tem música que eu digo, eu não acredito que alguém fez isso. Mas aí, para explicar o amor, no grego tem o amor ágape, que é o amor de Deus, é o amor incondicional. No grego tem, acho que são 7 tipos de amor, os mais conhecidos são 5, e eu acho que para mim é só 3, é o ágape, o filéu e o eros, que é o amor sensual, o amor filéu, que é de pais e filhos, o amor ágape, que é o amor de Deus. E tem mais outros aí, mas eu não vou me atentar tanto a isso. Mas o amor ágape é o amor de Deus, é o amor divino, é o amor que se entregou, que deu, o amor sacrificial. O homem jamais, ele nos amou quando nós não tínhamos, nós não merecíamos. É um amor que ama sem exigir condições, ama a ponto de abrir mão de si mesmo. Ele é divino, ele tem a sua natureza em Deus. Mas nós podemos acessar esse amor através de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo nos capacita a amar. Sabe aquela pessoa difícil? Só Ele pode. Que presente precioso nos deu o Espírito Santo. É esse dom de amar. Ontem, quando nós estávamos lá na Ação com Fé, eu estava olhando e pensando, eles estavam tão carentes que no ano passado deu uns 20 curumim com Yantanha, né? Foi. Esse ano, quando o Cris olhou, ele parou até de contar quantos presentes tinha. Porque quanto mais ele contava, mais menino chegava. E não dava mais, não tinha mais presente para todo mundo. E tinha umas criaturas que não sossegavam, e era uma coisa. E ontem eu fiquei muito feliz, eu queria dizer para vocês que eu fiquei tão feliz em ver essas jovens. Essas jovens trabalharam tanto que eu não fiz nada. Eu dei carona para a Joana e eu disse, Joana, que bom, que carona valorosa foi essa. Porque eu levei a Joana e ela trabalhou por mim lá. E eu fiquei muito feliz, muito satisfeita, né? Sentada, cantando, conversando. A única coisa que eu fiz ontem foi orar.
e conversar. Né? E o Efraim pregou, a loura dançou lá, vocês precisavam ver a loura de Mini lá. Foi uma coisa linda. Os homens, todo mundo trabalhando. Que coisa linda, viu, pastores, as suas jovens lá. Trabalharam muito, que lindeza foi aquilo. Mas a gente só consegue fazer isso por quê? Porque Deus nos ama. E porque Ele derramou esse amor no nosso coração. Porque se Deus não derramasse, o Emerson não ia sozinho para lá, levando o carro dele cheio, trazendo cheio. E ainda teve que ficar esperando a gente orar lá, meio... Gente, é amor. É o amor de Deus derramado no nosso coração. Estava lá o Cris e a Tati desde cedo lá, preparando tudo. E eles não queriam que a gente saísse de lá, eles queriam vigília, não era? E eu de Jesus, ninguém aguentava mais. Eles queriam que a gente ficasse lá orando. Então, somente Deus pode mover o nosso coração. Porque a minha vontade ontem era ficar em casa, deitada lá na minha cama, estudando essa palavra com o ar-condicionado ligado. Mas eu fui para lá. E foi muito bom. Foi excelente. Foi. Em Romanos 5,5 diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A palavra lá em João 4, de 7 a 8, diz que Deus é amor. E João 13 diz que nós devemos nos amar como Ele nos amou. Eita, Jesus, chega. Te vira até pentecostal numa hora dessa. Né? Eu tenho que amar o meu irmão como Cristo me amou. Não é fácil? Tem uns irmãos que são fáceis. Mas tem uns, né? Que aí a gente vai orar. E como é que esse amor se manifesta na minha vida e na tua? Através de serviço. O pastor Júnior pregou isso semana passada. Através de servir ao Senhor com amor, servir o irmão, servir uma pessoa que nem conhece a palavra, servir uma pessoa que você nunca viu. Serviço. Isso é uma das manifestações do amor nas nossas vidas. De ajudar, de dar a cadeira para uma pessoa que está grávida, um idoso, de ajudar alguém. Isso é serviço. Tudo aquilo que foi feito ontem na Ação com Fé é serviço. Quando você abre sua casa, você que é anfitrião e recebe uma célula na sua casa, é serviço. Tudo isso é serviço, isso é manifestação do amor de Deus. Porque quando o Tiago fala das obras, ele diz assim: mostra-me a tua fé sem obras, que eu vou mostrar a minha fé pelas obras. Nós manifestamos, nós mostramos o amor através do serviço. Quando a Darlene vai ali e enfeita a igreja, é serviço com amor. E é com amor, viu, que fica cada coisa bonita, né? Uma outra forma de manifestar o amor de Deus é através do perdão. Porque um coração cheio de ódio, de amargura, não pode perdoar. E quem é que nos faz perdoar? O Espírito Santo. É uma manifestação. É por isso que é muito comum, eu mesma, não sei mais o português, eu esqueci agora.
Quando eu vim para Jesus, eu não gostava do meu pai, eu tinha ódio do meu pai. Eu tinha pavor do meu pai. Uma vez eu vi meu pai, eu indo para a escola, tinha uma ladeira assim, lá embaixo era a minha escola. Meu pai parou o carro, quando eu vi que era meu pai, eu corri para a escola. Eu cheguei na escola sem sapato, sem bolsa, ainda desmaiei. De tanto medo que eu tinha do meu pai. Quando eu me converti, aí eu disse assim, agora eu sou crente. Não tenho mais raiva do meu pai. Só não quero nem ver ele na minha frente. Passou o tempo, o Espírito Santo tem que perdoar e amar. E graças a Deus eu consegui. Quando meu pai faleceu, eu já amava meu pai. Mas quem é que fez essa obra em mim? Eu? Quem foi? E o perdão é uma forma de manifestar o amor de Deus. Através de sacrifícios. Somente através do amor de Deus, somente através deles nós podemos fazer sacrifícios. E não são aqueles sacrifícios de subir escada com uma cruz nas costas, de pagar preço. Não, não é isso. É de nos esforçar, de estar esforçados para fazer a vontade de Deus. O amor de Deus, ele é ilimitado. O amor de Deus, ele faz nós superarmos barreiras. Nós superamos barreiras, coisas que para nós é tão difícil, mas que através do amor de Deus, nós podemos suportar e transportar o amor como nosso testemunho. Quando nós amamos, o nosso testemunho, o amor de Deus, ele impacta outras vidas. Não é verdade? Quantas vezes eu vi o pastor Cláudio lá na oração nos lares, o testemunho dele impactou toda a família e os vizinhos da Mara, porque ele passou por uma situação parecida e Deus deu vitória para ele. E o testemunho dele fortaleceu aqueles que lá estavam. O nosso testemunho, tudo aquilo que nós passamos de sofrimento, pode servir de testemunho lá na frente. Amém? Mas pastora, eu sou crente, eu oro e eu não amo. Coisa feia que ficou, não amo. Eu não amo, eu não consigo amar. Querido, o desenvolvimento do fruto do Espírito em nós, ele é gradual. Cada dia a gente ama mais um pouquinho. E é assim, a gente tem que estar sempre alimentando o Espírito. Aqui eu preciso amar, aqui eu preciso ter autocontrole, aqui eu preciso... Mas está tudo junto, porque quando eu amo a Deus, eu amo meu irmão. Quando eu amo meu irmão, eu amo aquele que não é meu irmão. Eu vou amando e vai acontecendo, porque é o Espírito Santo. Não é automático, não é passe de mágica. Fazer igual a Jaque, quando era adolescente, ela dizia assim para mim, mãe, sabe o fulano? Ele virou crente. Dá a impressão que a pessoa deu um giro, né? E virou crente. Eu me lembro daquela Mulher Maravilha antiga, que ela dava um giro e virava Mulher Maravilha. Mas a gente aceita Jesus, e Deus vai fazer a obra paulatinamente, a cada dia, até o fim. Nunca estaremos perfeitos, nunca. Mas estamos a cada dia buscando ser o quê? Melhores. Buscando mais, buscando cada atitude nossa, cada encontro, cada desejo de buscar mais ao Senhor. Isso nos faz querer mais a Deus e amar mais, ser mais cheios de Deus. A outra coisa é intencional. Não vai acontecer assim, eu vou andando aqui, aí o amor está bem aqui, entrou o amor em mim. Aí eu vou andando, não, eu tenho que querer amar.
Eu tenho que querer gostar, eu tenho que querer amar aquele irmão difícil, eu tenho que querer amar aquele filho complicado, eu tenho que querer amar aquela pessoa que me maltrata, porque se eu não quiser, não vai acontecer por um passe de mágica, porque Deus, mágica nem é de Deus. Nós precisamos ser intencionais, eu preciso ter a intenção, decidir. Eu decido amar, eu escolho amar meu marido todos os dias, independente de toda e qualquer circunstância, porque se eu não decidir, meus queridos, eu não fico casada. Eu preciso decidir amar, porque se eu não tiver a intenção, isso não vai acontecer dentro de mim de qualquer forma. É necessário que eu queira amar. É necessário que eu queira, que eu decida amar. E quando a gente decide amar, a gente também decide ser amado. Porque quando eu decido amar, eu começo a decidir a fazer, eu começo a amar se eu começar a amar o Fernando todos os dias o Fernando, por mais que ele não goste de mim, vai chegar uma hora que ele vai dizer, espera aí, poxa, eu vou pelo menos dar uma chance para ela, né, que ela é tão legal comigo. Não é assim? Né, Fernando? Diz que é. Então, você já pensou o quanto o teu amor pode impactar a vida de uma pessoa? Tinha uma pessoa, ainda bem que ela nem está aqui. Tinha uma pessoa que eu tinha a impressão de que ela não gostava de mim. Toda vez ela chegava na recepção, eu já me preparava assim. Oi, querida, ela fazia oi. Toda vez eu digo, mas o Senhor, Deus é Deus, Deus é Deus. Fui orando. Hoje em dia ela me abraça, me beija. E ela nem sabe o quanto eu fiz, o quanto eu lutei para que ela gostasse de mim. E a gente ali na recepção, de vez em quando tem alguém assim. E a gente continua. E a nossa palavra, né, Mária? A nossa palavra a Tati ali, é sorrir, ainda que for bem tratado, não for bem tratado, a gente está ali para tratar bem. Então, amor é uma decisão. Se Jesus não tivesse decidido morrer por mim e por você, nós não estaríamos aqui. Quantas pessoas você já conquistou pelo amor de Deus? Quantas pessoas você já falou de Jesus para ela levando um pratinho de comida, suprindo uma necessidade, fazendo um gesto? Isso é amor. Isso é fruto do Espírito. E nós só conseguimos fazer isso através de quem? Do Espírito Santo que está dentro de nós. Um exemplo de amor que eu quero dar para vocês. A gente tem orado dia de sexta-feira aqui na igreja. Talvez se eu dissesse assim, queridos, na sexta-feira agora, vai ser a sexta da cura e do milagre. Quem vier na sexta-feira, eu vou fazer um corredor de fogo aqui, eu botar a pastora Fátima de um lado, o pastor Eliakim do outro, pastor Cláudio, pastora... E todo mundo vai passar. E vocês vão receber a vitória, vão sair daqui. Quem tem problema emocional vai sair curado, quem tem problema financeiro vai sair com o bolso cheio, quem não tem emprego vai sair empregado. Sabe aquele concurso que vocês vão fazer? Vocês vão ser aprovados. Precisa nem estudar, só vir aqui orar. Menino, vocês iam falar para os vizinhos, para todo mundo, ia estar sexta-feira aqui, ó. Aí quem não recebesse, alguém me perguntou, e quem não recebesse? Eu ia dizer, não teve fé. Você não teve fé, não recebeu a cura, não foi abençoado, por quê? Porque não teve fé. Não era fácil?
Mas nós chamamos vocês aqui para fazer um ato de amor. Interceder pelos outros. Interceder pelo nosso país. Interceder pela nossa cidade. Interceder uns pelos outros. Interceder pelos problemas da nossa nação. Interceder pela igreja. Você que nunca veio numa sexta-feira aqui, não precisa levantar a mão. Eu vou te dizer uma coisa, nós oramos por você também. Porque intercessão é amor em prática. Nós oramos por cada um aqui. Nós oramos, nós interceder. Você, quem vem interceder, não vem buscar bênção. Vem abençoar. E quem abençoa é o quê? Abençoado. Não é uma bênção amar? Não é bom amar? Amar é muito bom. Sabe por que a gente às vezes anda triste, cabisbaixo, sem vontade de cantar uma linda canção? Porque a gente não está se enchendo de amor, a gente está se enchendo de um monte de porcaria. Mas não se enche de amor, da presença de Deus. A gente não ora. Sabe por quê? Porque ter amor exige oração. Exige leitura da palavra. Como é que eu vou ser cheia, pastora? Como é que eu vou ser cheia de amor? Vamos orar. Vamos pedir de Deus. Deus me dá amor, me enche de amor. Vamos orar, vamos ler a Bíblia. Olha a palavra que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não morra, mas tenha vida eterna. Deus prova o seu amor por nós. É tanto amor que Deus tem para nos dar, querido, e a gente não recebe porque não pede, porque não busca. Às vezes a gente dá sem pensar em receber, e às vezes somos tão abençoados e nem sabemos. Não é verdade? E exige prática. Quando nós praticamos, nós vamos ficando mais fortes. Nós vamos amando mais, recebendo mais, dando mais, recebendo mais, dando mais. Que chega uma hora que nós estamos transbordando esse amor. E eu concluo, amados, essa palavra falando uma coisa. Examine o seu coração e as suas motivações. Qual a sua motivação? Qual a sua intenção? Quando você vem para a igreja, quando você está em casa, qual a sua motivação? Qual a sua intenção? Você tem vivido por amor a Deus? Você tem servido por amor? Ou é para que alguém te veja? Ou é para que alguém te elogie? Ou é para que alguém te diga, nossa, você, hein, é fantástica. Porque os elogios virão, independente das suas intenções. Mas se os elogios não vierem, você vai continuar firme? Se o presente não chegar, se a bênção não chegar, você vai continuar firme? Qual é a sua intenção e a minha intenção? Eu tenho buscado amar com o amor de Deus ou com o meu próprio amor? Eu tenho buscado amar as pessoas, a célula, a igreja, com o meu amor ou com o amor de Deus? Queridos, não confundam amor com passividade. A Bíblia diz que quem ama o filho, educa. Deus nos ama, por isso Ele nos corrige.
Amar não é fazer tudo o que a pessoa quer. Amar não é dar tudo o que ela quer. Amar é dar o que ela precisa. Então, com que tipo de amor você tem amado a sua família? Com que tipo de amor você tem amado os seus filhos? Com que tipo de amor você tem amado a sua célula? Seus líderes? Com que tipo de amor? É com o amor de Deus ou é com o seu amor? Você está fazendo para Deus ou é para você? Se não é para Deus, pode ser a partir de agora. Não tem problema. Pode ser a partir de agora. Em Cristo, o amor verdadeiro se manifestou. E nós podemos ser imitadores de Deus. Amém? Podemos ser imitadores de Deus. Em Efésios 5:1 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Vamos buscar imitar ao Senhor? Se você ama, e aí eu volto lá para o que eu estava falando no início. Se você ama a Deus e faz as coisas por amor a Deus, você não vai temer o fim do mundo. Você não vai ter medo do anticristo, nem do Elon Musk, nem do... Você não vai ter medo. Sabe por quê? A nossa fé não está em homens. A nossa fé está em... E quem é que nos fortalece? Seu Espírito. Então vamos lá, nossa fé está em... E quem é que nos fortalece? Espírito Santo. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Pai amado, Pai querido, que bom que o Senhor está aqui conosco. Que bom que o Senhor é amor e que o teu amor nos alcançou. Que bom, Senhor, sermos teus filhos. Que bom, Senhor, saber que eu posso amar o meu irmão, que eu posso amar a minha família, que eu posso amar aqueles que estão ao meu redor. Que bom, Senhor, saber que eu posso amar até os meus inimigos. Obrigada, Senhor, pela tua cura. Obrigada, Senhor, pela tua provisão. Obrigada, Senhor, pela tua igreja. Obrigada, Senhor, pelo teu amor em nossas vidas. Senhor, eu oro agora pela vida dos meus irmãos. Se tem alguém aqui que ainda não te aceitou como o Senhor da sua vida, que essa pessoa possa fazer essa decisão diante do Senhor. Que o teu amor invada essas vidas agora. Que toda resistência do inimigo caia por terra em nome de Jesus. E que essas pessoas abram suas mentes e seus corações para ouvir a tua palavra, para receber-te, ó Deus, como Senhor das suas vidas. Obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela tua obra e pela tua presença em nosso meio. É o que nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.